Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, o pessoal aí do 7º ano. Então seja muito bem-vindo a essa aula. Como você sabe, eu me chamo Pedro Vitor, sou o seu professor de matemática e hoje quem está me acompanhando aqui é a professora Tânia. Já já eu passo a palavrinha para ela dar um bom dia aí para vocês e dizer que está atenta ali ao chat, vai participar comigo aqui da aula de hoje, fazendo os comentários, certo? Sobre essa aula que vamos trabalhar hoje sobre solução aí de problemas, beleza? Então, já vai se acomodando aí, você já veio aí de uma aula top de português com a professora Vivi, então vai se acomodando, como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e participar aqui da nossa aula através da TV, do celular ou do computador. Então, se você já está assistindo essa aula aí através do computador ou através do celular, é porque você já baixou aí, você já fez o download do nosso aplicativo. Se você está assistindo essa aula aqui através da TV, eu vou convidar você a baixar o nosso aplicativo, certo? Vai aparecer aí na sua telinha dois QR Codes, um para o sistema Android, outro para o sistema iOS. Então você vai pegar aí o seu celular, vai colocar na câmera do seu celular e apontar para o QR Code do seu sistema operacional, certo? Seja ele o Android ou o iOS, belezinha? Então, quando você direcionar aí a sua câmera, você já vai automaticamente para a sua loja de aplicativo e já vai fazer o download aí tranquilamente, beleza? Professora Tânia me alertou que alguns casos aí o pessoal, né, professora, não consegue através da câmera, né, baixar o aplicativo, ele não é direcionado. Então você pode ir lá na sua loja de aplicativo, digita lá Educa Recife, vai aparecer o nosso aplicativo lá, você faz o download, tá bom? Quando você baixar, vai aparecer assim, ó, sou servidor ou sou aluno. Você vai clicar lá em sou aluno, vai pedir o seu login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Então, faz o download porque é através desse aplicativo que você transforma essa aula aqui, certo? Em uma videoaula para uma aula digital, onde você pode participar e interagir com a gente aqui ao vivo, tá bom? Outro recado bastante importante, certo? E claro, a gente fica feliz aí, bastante feliz com o comentário de cada um de vocês. A gente já tem aqui alunos carimbados, né, e participando aqui ativamente das nossas aulas. E outro recadinho bastante importante é em relação ao nosso canal no YouTube, tá? Lá é um canal totalmente organizado para você ter acesso não só às aulas de matemática, mas também às aulas de todas as outras disciplinas, tá bom? Tá lá bem organizado por playlist, então você vai clicar lá na playlist do 7º ano, vai ter todas as aulas lá, e quando você clicar na aula, vai estar lá embaixo o tema da aula e os professores que lecionaram aquela aula para você. Então você pode ir lá, revisar a hora que você quiser, assistir em qualquer lugar, em qualquer horário, você pode pausar a aula para fazer as suas anotações, fazer alguma revisão e também acessar a playlist de outras turmas, né? Como eu sempre falo para você, a matemática é uma construção do conhecimento não só da série que você está, mas das séries anteriores também. Então, se a gente estiver vivenciando aqui algum assunto que você venha a sentir aí uma certa dificuldade, a gente pode aí verificar as playlists das séries anteriores para você poder revisar aí todos os assuntos. Belezinha? Professora Tânia, muito bom dia. Dê bom dia para o pessoal. Bom, aqui eu estou vendo que tem gente na sala virtual, né? Agora estão só observando. Qualquer coisa, manda mensagem, ou eu respondo, ou eu passo para Pedro e a gente começa a interagir. Bora lá, Isso Pedro? mesmo, show de bola. A professora está aqui para agregar o conhecimento aqui com a gente e a gente vai aí passando os pontos da aula e fazendo essa parceria aqui junto com a professora Tânia, beleza? Como eu falei para você, o nosso tema da nossa aula de hoje é resolução de problemas. E aí eu coloquei
certo? Uma perguntinha aí, perguntando para você para que serve a matemática. A gente já viu em aulas anteriores a ideia do surgimento da matemática, né? Propriamente dita aí, a ideia dos números, né? Então, antigamente, quando não existiam os números, o pessoal ele costumava utilizar a matemática já no seu dia a dia. Claro, sem a utilização dos números, porque ainda não existiam. Então, eles utilizavam alguns artifícios para medir, para contar certas quantidades. Então, eles utilizavam aí uma corda para contar o rebanho de ovelhas que eles tinham. Então, eles pegavam a corda e davam um nó. Para cada animal, ele dava um nó. Então, ele tinha lá uma corda com vários nós, certo? E aí, colocava o seu rebanho para pastar, né? Para se alimentar em outras localidades. E aí, quando eles iam colocar os seus animais numa cerca, né? Para cada animal que ia passando, eles iam contando lá, ou desatando nó, ou passando nó na corda. E aí eles sabiam se estava faltando ou não alguma ovelha, por exemplo. Eles mediam os seus terrenos, né, para comparar com o terreno do vizinho, com pedaços de madeira, certo? Eles faziam riscos no chão ou riscos em pedras, certo? Mas tudo isso eram falhos, né? Porque poderia chover e apagar os riscos que eles fizeram aí no chão. Os nós poderiam se desatar por si só. Então, a gente não consegue sentir falta de um nó, né? Quando a gente tem aí 500, 600, 700 nós em uma corda, tá bom? Então, eles utilizavam diversas formas para medir, utilizavam o seu palmo, utilizavam o seu polegar, mas quando surgiu a ideia dos números, surgiu aí uma facilidade maior para identificar, para contar, para medir. Começaram também a fazer operações. Então, a matemática, ela serve justamente para isso, para resolver problemas, tá bom? Então, essa solução de problemas, claro que através dessas soluções de problemas vão surgir outros problemas, e aí foi por conta disso que a matemática ela foi evoluindo, como a gente já falou aqui em aulas anteriores sobre a ideia dos números inteiros, né? Então, quando existiam os números, existiram as operações e existiu também os conjuntos numéricos. Então, primeiro surgiu aí o conjunto dos números naturais, justamente com essa ideia de contar, tá bom? Depois disso surgiu aí as quatro operações e observaram que se você subtraísse dois números naturais, nem toda essa subtração, o resultado ele era um número natural. Então, surgiu aí um problema. Para resolver esse problema, surgiu o conjunto dos números inteiros. E aí eles viram que algumas divisões entre números inteiros não dariam resultado um número inteiro. Surgiu um outro problema, e aí, para resolver esse problema, surgiu o conjunto dos números racionais, que são os números escritos em forma de fração. Então, você pode ver que não para no conjunto dos números racionais, tá? Vão surgindo novos problemas e vão surgindo novas soluções. Então, essa é a ideia e a intenção da matemática, por isso que você vê aí a matemática incluída aí totalmente no seu dia a dia, desde quando você acorda até quando você vai dormir, beleza? Então, já que estamos numa aula de solução de problemas, vamos ler e resolver alguns problemas, tá bom? O primeiro probleminha, vou pedir para deixar a tela bem grandona aí, diz o seguinte, ó. Júlia e Luiz colecionam figurinhas. Então, temos aí duas pessoas que colecionam figurinhas. E juntos possuem 135 unidades, ou seja, 135 figurinhas. Se Luiz tem 15 figurinhas a mais que Júlia, quantas figurinhas cada um tem? Então, você pode notar aí que temos um probleminha, falando aí de duas pessoas que têm juntas 135 figurinhas. E ele falou aí que Luiz tem 15 figurinhas a mais que a Júlia. Então, ele quer saber quantas figurinhas aí cada um tem. Então, observe que
Para a gente resolver um problema, a gente precisa seguir alguns passos, tá? Claro que quando você começa a pegar a prática dessas soluções aí desses problemas, você começa a resolver seguindo esses passos, mas de uma forma bastante intuitiva, certo? Então, pode observar que para você resolver um problema, você tem que seguir alguns passos. Quais são? Primeiro passo, você precisa ler o texto com atenção, certo? Segundo passo, você precisa planejar a solução aí desse problema. Terceiro passo, você precisa executar o plano de ação após planejar como resolver o problema. E o quarto passo, você precisa verificar se a resposta que você encontrou é uma resposta correta de acordo com o texto aí que foi dado, beleza? Então, vamos retomar aí ao exemplo e aplicar essa sequência para resolver. Então, temos aí o probleminha. Primeiro passo, a gente já leu, né? Depois a gente vai destacar aí os pontos importantes. Então, tá destacado aí os pontos importantes. Quais são? Ele diz que juntos, duas pessoas têm 135 figurinhas e que uma tem 15 figurinhas a mais que a outra, certo? Então, se das 135 figurinhas, uma tem 15 unidades a mais que a outra, se eu pego 135 e retiro essa quantidade de figurinhas que eu tenho a mais, eu encontro uma certa quantidade de figurinhas, tá? Que eles vão ter aí de forma igual, porque eu tirei a quantidade que Luiz tem a mais. Então, eu fiquei aí com 120 figurinhas. Essas 120 figurinhas eu vou dividir igualmente, tanto para a Júlia quanto para o Luiz. E quando eu faço essa divisão, eu encontro como resposta o quê? 60. Então, dividi aí as 120 figurinhas em duas partes iguais. No cada um tem 60. Sendo que Luiz tem 15 figurinhas a mais que Júlia. Então, basta eu pegar aí esses 60 e adicionar quanto? E adicionar 15 figurinhas. Então, eu tenho que Júlia possui 60 figurinhas e Luiz possui 75 figurinhas. Então, aí, resolvemos o problema de acordo com o terceiro passo. Volta para mim aqui, por favor. De acordo com o terceiro passo, certo? E aí, a gente precisa verificar se o que eu falei está correto, tá? Então, o que foi que o texto diz? O texto disse que se a gente somar a quantidade de figurinhas que Luiz tem com a quantidade de figurinhas que Júlia tem, isso dá igual a 135 figurinhas. Então, bora somar aqui, ó, a gente encontrou que Júlia tem 60 figurinhas e que Luiz tem 75. Se eu somar 60 mais 75, dá igual a quanto? A 35 figurinhas, que foi o que ele disse que os dois têm juntos. E pode notar que se eu subtrair 75 por 60, eu encontro como resultado 15, que é a quantidade de figurinhas que Luiz tem o quê? A mais. Então, lemos o problema, destacamos os pontos importantes, executamos a solução do problema e verificamos, ou seja, fizemos aí a verificação para saber se o resultado está correto ou não. Outro ponto bastante importante, que é a magia da matemática, que é a mãe das ciências, é que essa forma aqui que eu resolvi o problema é uma forma de você resolver. Você pode encontrar outras formas de resolver esse mesmo problema aí, tá bom? Então, você pode notar que você tem vários caminhos para chegar no mesmo resultado, certinho? Professora Tânia, algum comentário você quer fazer em relação aí a essa solução de problemas? Fale comigo. Ah, Pedro, tá perfeito. Agora eu posso deixar um desafio para o pessoal. Em casa, será que vocês conseguem fazer essa demonstração aí através de diagramas, de figuras? Bora tentar usar a malha quadriculada? Isso aí é com vocês, tá? A gente não vai mostrar aqui hoje, não. Utilizem a imaginação aí para resolver esse problema da forma que a professora Tânia disse. E outra coisa também, a gente está trazendo aqui um problema para você resolver. Mas você já pensou também em criar
um próprio problema aí com as coisas que você tem na sua casa, certo? Você pode criar um problema com o seu irmão, certo? Em relação à quantidade de pares de sapatos que cada um tem. Você pode criar um problema em relação com você e os seus pais, relacionando a sua idade com a idade dos seus pais. E aí é que entra a magia da matemática, né? Você poder elaborar um problema e assim solucionar. E quando você faz isso, você pode encontrar até, né, professor, algumas situações que impossibilitem a solução. E aí você diz, poxa, eu preciso de mais um dadozinho aqui para poder resolver esse problema que eu criei. E aí você começa a entender melhor a questão da matemática, beleza? Então, essas atitudes aqui foram as atitudes que a gente tomou para resolver o problema anterior, certo? Então, destacamos as informações, colocamos as operações aí em ordem, depois a gente executou o plano, que foi fazer os cálculos, e depois verificamos aí se o que a gente fez está de acordo com o enunciado da questão. Imagina que a gente somasse aí a quantidade de figurinhas de Júlia com a quantidade de figurinhas de Luiz e não desse 135. Aí a gente teria que voltar e verificar o que é que tínhamos feito aí de errado. Belezinha? Então, hoje eu quero falar para vocês sobre esse método aqui, que é o método Polia, que é para você justamente utilizar esse método na hora de resolver um problema. Então, observa aí, ó. Técnica é a maneira de fazer algo. Método é a maneira de pensar algo. Então, você tem aí a diferença entre técnica e método. E o método Polia diz o seguinte, esse método ele te ensina a pensar o problema de modo a descobrir a solução. Ou seja, a técnica que vai fazer com que o problema ele seja resolvido. Porque para cada problema, você pode utilizar uma técnica diferente, certo? Então, para resolver o exemplo anterior, eu utilizei uma técnica. Então, se você encontrar aí qualquer problema matemático relacionado à mesma ideia que eu resolvi o exemplo anterior, você pode utilizar aquela técnica, tá? Mas se você encontrar um outro problema, você pode utilizar uma outra técnica e é o que eu sempre digo, a matemática ela é prática. Quanto mais você pratica, mais métodos e técnicas de solução você vai encontrar. E muitas vezes, a maior dificuldade dos alunos é justamente isso. Às vezes ele consegue resolver um problema ou uma equação ou uma expressão que já vem pronta, mas quando é para transformar um problema que foi dado em uma expressão, ele se complica um pouco. Então, acompanhe essa aula aí, que a gente vai utilizar essas técnicas para resolver esses problemas, certo? Então, o método Polia consiste em a gente compreender o problema, planejar a sua solução, resolver, ou seja, executar o plano e depois examinar a solução para ver se ela está correta de acordo aí com as ideias que foram colocadas no texto, beleza? Através disso, a gente vai resolver esse probleminha, que é um problema nos mesmos moldes do exemplo anterior. E aí a gente vai utilizar o quê? A mesma técnica, tá bom? Então, observa aí, ó. Lara e Carol estão participando de uma gincana de doação de alimentos. Juntos, elas arrecadaram aí 55 litros de leite para a doação. Sabendo que Lara arrecadou 15 litros a mais do que Carol, quantos litros cada uma arrecadou? Então, você pode notar que o problema que foi dado aqui é a mesma ideia do problema anterior. A gente tem aí a soma da coleta de leite de cada uma das duas crianças aí, e você vê aí que Lara arrecadou 15 litros a mais do que Carol. Então, a gente vai seguir aí os mesmos passos. Destacar aí os problemas, pode notar aí, ó, que juntas elas arrecadaram 55 litros e Lara arrecadou 15 litros a mais do que Carol. Então, qual é o primeiro passo? Pegar a soma e subtrair por essa quantidade aí a mais. Então, 55 menos 15 é igual a 40.
Vamos pegar esse 40 e vamos dividir aí para duas pessoas, tá? Para a Lara e para a Carol. 40 dividido por 2, isso nos dá como resultado 20. Então, esse valorzinho de 20 é a quantidade de litros que Carol arrecadou, beleza? E Lara não arrecadou 15 litros a mais, então basta pegar os 20 e somar com o 15, que dá igual a quanto? 35. Resolvemos o problema. É isso que ele quer saber, ó. Quantos litros cada uma arrecadou. Então, Carol arrecadou 20 litros, Lara arrecadou 35 litros. E para a gente fazer aí essa verificação, basta a gente somar o 20 com o 35, que dá igual a 55. Então, tá tudo ok aí. A soma das duas quantidades é igual a 55 e uma arrecadou 15 litros a mais que a outra. Belezinha, resolvemos aí esse problema nos mesmos moldes aí do exemplo anterior, certinho? Então vamos passando aqui, ó. A gente viu aí todas essas partes aí, executamos todos esses planos relacionados ao exemplo anterior e a gente vai agora ver algumas expressões que representam as operações, para que a gente utilize isso, transforme o texto em uma operação matemática. Então, sempre que no textinho lá de um problema apresentar a mais, você coloca o sinalzinho de mais. Foi o que a gente colocou aí lá no exemplo anterior. Pode notar que ele disse que Lara arrecadou 15 litros a mais que Carol. Então, a quantidade de leite arrecadado por Lara é a quantidade arrecadada por Carol mais 15, certo? Se for a menos, você coloca o sinalzinho de menos. Se vier uma expressão assim, ó, o dobro, você multiplica por 2, tá bom? Então, por exemplo, Lara e Carol, aí ele diz assim, ó, que Lara arrecadou o dobro da quantidade de Carol. Então, é vezes 2, certo? Se for o triplo, vezes 3. Se for a metade, aí você já divide por 2. Essa ideia da metade é bastante intuitiva, né? Está na mente aí de vocês. Se for a terça parte, você divide por 3, beleza? Então, não se esquece aí dessas expressões, porque você utiliza bastante aí na hora da resolução de um problema, tá bom? Então, observe esse probleminha aí que eu trouxe para vocês, ó. Pedro e Alice recolheram várias conchinhas na praia. Às vezes eu perdi o passeio todinho só pegando as conchinhas da praia. Era a diversão. Aí ele diz o seguinte, ó. Pedro recolheu 117 conchinhas e Alice recolheu 224. Alice acha que recolheu o dobro da quantidade de Pedro. Ela está certa? Vamos verificar? Para a gente fazer essa verificação aí, a gente vai pegar a quantidade que Pedro recolheu e vai multiplicar por 2. Porque ele disse que era o quê? Acha que recolheu o dobro. Então, 117 vezes 2, isso dá igual a 234. 234 é diferente de 224, certo? Então, Alice não está correta, tá? Para que Alice tivesse certa, pode notar aí, né, que a diferença entre 234 para 224 é de 10 conchinhas. Então, se Alice tivesse recolhido aí 234 conchinhas, ou seja, 10 conchinhas a mais, aí ou seja, Alice estaria o quê? Correta. Beleza? Tranquilo até aí. Professora Tânia, comentários. Pedro, é ótimo resolver problemas, né? A gente que gosta de matemática, e se você achar que você não é muito bom em resolver problemas? Vou dar uma dica. Troca conchinha por dinheiro. Olha, a maioria dos alunos faz a conta rapidinho e ainda faz de cabeça. Então, isso se chama generalizar. É claro que generalizar, Pedro vai falar depois, bem depois, em outras aulas. Mas
fazer essa troca faz parte da matemática, está no mundo da matemática. Perfeito, professora. E não só com dinheiro, viu, professora, mas com nota também. Porque todo aluno odeia número com vírgula, né? Não gosta de número com vírgula, não gosta de fração, mas quando é com nota ou dinheiro, aí ele não erra, não. Se a gente colocar a nota lá faltando 25 décimos, ele sabe o que representa. Se a gente coloca uma nota faltando aí meio ponto, ele também sabe o que representa. Então, você pode utilizar a dica da professora aí. Você pode utilizar essa ideia, tá, da matemática e atrelar para algo que você tenha conhecimento, que você pratica no dia a dia e que você tem um entendimento melhor. Então, se você trocar aí essas conchinhas por dinheiro, né, a ideia do dobro você já conhece, a ideia da metade também, tá, que você pratica bastante em relação ao dinheiro. Belezinha? Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre a solução de problemas e vamos dar continuidade a essa aula também nas próximas aulas, certo? Relacionando aí com a solução de problemas. Então, se você sentiu um pouco de dificuldade, dá uma revisada quando essa aula for para o YouTube, tá? Comenta lá também, que a gente está de olho nos comentários também nas nossas aulas lá no YouTube, tá bom? Vou passar para a professora Tânia para se despedir e a gente se encontrar na nossa próxima aula. Bom, tchau, turma. Foi um prazer acompanhar essa maravilhosa aula do professor Pedro. É isso, pessoal. Um cheiro no seu coração, fique com Deus e tchau, tchau.